Hoje é 10 de março de 2025. Eu tive um sonho estranho. Segundo o meu sonho, eu fui levada numa altura, na casa de uma pessoa que é responsável por uma determinada religião. Representante, vamos dizer assim, né? E segundo esse sonho, eu estava diante de algumas crianças e comecei a olhar para cima. E eu falava assim: fulano, que era o dono da casa, nossa, você tem uma vista muito bonita. Que era uma vidraça que eu via como se eu estivesse no segundo andar daquela casa. E nisso, eu comecei a olhar para o céu. E o céu fez umas nuvens densas, como se fosse umas nuvens de chuva, sabe? E de repente eu vi um trincado, como se a gente estivesse dentro de uma cuba. E aquele trincado naquele negócio, em cima dele tinha muita água, mas era água demais, era muita água. E eu olhando e eu falava assim: não pode, isso não pode quebrar. Aí algo, que eu não sei quem, alguém, sei lá, falou comigo assim: essa água não pode tocar na humanidade, essa água não pode tocar em vocês, essa água é venenosa. E aí eu olhava aquele trincado naquele negócio, como se fosse uma camada, algo assim, eu não sei explicar, em cima da gente. E aí de repente eles foram e jogaram um tanto de nuvem, sabe? Umas nuvens escuras para tampar onde que eu tava vendo aquele trincado, aquele negócio lá. Aí eu peguei e fiquei assim, assustada. E eu falava assim: o fulano, dono da casa, você tá vendo? Ele falava assim: eu tô vendo. E eu falava: nossa, que coisa. Por que será que eles estão fazendo isso? Aí depois eu peguei e não sei como, eu comecei a chegar numa altura um pouco mais alta. E aí eu vi um boi preto com chifre. E aquele boi bonito, sabe? Aquele boi vistoso. E aquele boi com uma raiva, com uma fúria. E eu não sei como ele foi congelado. Ele congelou. Então, conforme ele ficou congelado, ele ficou com aquele ar de fúria e com aquela boca de fúria. E eu olhando para ele, comecei a rir. Eu falei: você ficou congelado, não vai me pegar. E danei a rir. Aí eu falava assim: fulano, você tá vendo? Aí ele falava assim: sim, eu tô vendo. E eu falava: pois é, tá vendo? Você precisa dar tempo para as crianças. Você precisa dar atenção para as crianças. E nisso eu acordei, andei um pouco, voltei e dormi de novo. Quando eu dormi novamente, eu voltei na casa desse moço. Na casa desse moço do sonho. E aí eu queria entender, aquele trincado que eu tinha visto era acima do céu. Era como se nós estivéssemos dentro de um negócio, de uma cuba, sei lá o que era aquilo. Mas ela, sabe quando você olha para o arco-íris e você começa a olhar assim nos primeiros, vamos dizer assim, 15 graus? Era mais ou menos naquela direção. E dava aquele trincado naquele negócio lá no céu. Não é no céu, é acima. E aí eu falava assim: nossa, que legal! Quer dizer que tem água em cima da gente? Aí eu via, e aí eu via aquelas ondas, sabe? Mas não era aquelas ondas fortes. É como você olha, você tá na beira de uma praia e vê as águas bem de leve vindo assim, sabe? E eu vi ela em cima desse negócio, desse trem aí que eles estavam tentando quebrar. E acordei. Que sonho, hein?